Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CADB, da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. E nós estamos estudando nesse terceiro trimestre o livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 21 ao 24, iremos falar nesse momento, que é a lição de número 5, que fala do juízo, da restauração e dos 2 cestos de figo. Nós vamos começar essa lição lendo Jeremias 22, do verso 1 ao 17. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe essa palavra. E diz: ouve a palavra do Senhor ao rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar, porque se deveras cumprires essa palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentaram no lugar de Davi, sobre o seu trono em carros e montado em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a esta palavra, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que essa casa se tornará em assolação, porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a casa do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lança-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por essa cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com essa grande cidade? Então responderão: porque deixaram o concerto do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimei. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu desse lugar, nunca lhe tornará mais. Mas no lugar para onde o levaram, cativo morrerá, e nunca mais verá essa terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, ele abre janelas e está forrado de cedro e pintado de vermelhão. Reinarás tu só, porque tu encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso, tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentaram senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Muito bem, essa é a leitura que nós vamos fazer. Na verdade, nós vamos cobrir Jeremias 21 ao 24, onde nós temos aqui 94 versos. O texto áudio dessa lição se encontra em Jeremias, capítulo 20,
verso de número 9. Jeremias 29, nós lemos assim: Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrando os meus ossos, e já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias capítulo 20, verso 9. A verdade prática. A liderança no reino de Deus deve se refletir entre justiça, verdade e serviço ao próximo. Deus pede isso. Veremos então a introdução dessa lição e falaremos o juízo divino sobre Judá e seus reis, o apelo ao arrependimento, Jeremias 21, 2, a injustiça e a opressão condenadas, Jeremias 22, 3, e o destino dos reis infiéis, Jeremias 22, verso 20 a 30. Também abordaremos os falsos profetas, Jeremias capítulo 23, a denúncia contra as pessoas infiéis, Jeremias 23, 1, a promessa do renovo de Davi, Jeremias 23, verso 5, a condenação dos falsos profetas, Jeremias 23, 28. E Jeremias 24, abordaremos a visão dos 2 cestos de figo. Os figos bons, que são os exilados, fiéis, Jeremias 24, 1. E os figos ruins são os que ficam na terra, Jeremias 24, versículo de número 8. Deus vê além, Jeremias 24, verso 6, a aplicação pessoal dessa lição, e aí teremos uma questão aí para meditarmos, não é? Umas 3 questões. Vamos à introdução dessa lição. Os capítulos 21 a 24 de Jeremias apresentam o juízo de Deus sobre Judá e dura denúncia contra os seus líderes espirituais e políticos que, em vez de proteger e guiar o povo no caminho da justiça, o exploravam e os afastavam de Deus. E como resultado, Judá enfrentava um caos social, um caos moral e espiritual. Deus também promete um rei justo e revela na visão dos 2 cestos de figo que perseverar um remanescente fiel. Deus sempre guardou um remanescente fiel para ele. Isso foi no caso, lá que lemos até de Elias, que pensou que só ele tinha ficado de profeta, e o Senhor disse que tinha guardado 7.000 que não dobraram o seu joelho perante Baal. Vamos falar do juízo divino sobre Judá e seus reis, Jeremias 21 e Jeremias 22. O apelo ao arrependimento, Jeremias 21, verso 8. E esse povo dirás, assim diz o Senhor, eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Olha aí, o caminho da vida e o caminho da morte. O profeta Jeremias, diante do cerco babilônio, apresenta ao povo de Judá uma escolha crucial: submeter-se à disciplina divina e viver, ou, que era o caminho da vida, ou resistir e lutar e perecer, que era o caminho da morte. Deus não apenas adverte, mas favorece também uma oportunidade de arrependimento. O caminho da vida exige humildade, submissão, aceitação do juízo, e nesse caso, o juízo era o exílio na Babilônia, enquanto que o caminho da morte resultava na obstinação e permanecer em Jerusalém. Ali eles morreriam. Esse princípio de escolha
vem de há muito tempo entre bênção e maldição, o caminho da vida, o caminho da morte, que remonta à aliança mosaica, Deuteronômio 30, verso 15 e 20. Também Deus diz lá no Deuteronômio: eis que ponho diante de vós a vida e a morte. Deus sempre oferece uma chance de restauração antes de executar o seu juízo. No entanto, os líderes de Judá ignoraram o alerta, confiando em suas alianças políticas, em vez de se renderem à vontade do Senhor. O arrependimento verdadeiro exige submissão a Deus, ainda que seu plano pareça contrário às expectativas humanas. O Senhor sempre nos chama a escolher o caminho da obediência, o caminho da confiança, assegurando-lhe que mesmo em tempos difíceis, Ele tem um propósito maior. Lembramos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A rendição à vontade de Deus é o único meio de evitar a destruição, e aqui no nosso caso, a destruição espiritual. Vamos ao ponto 1.2, justiça e opressão de condenados. Jeremias 22, verso 3, diz: assim diz o Senhor, praticai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimais o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Aqui, Jeremias denuncia os governantes de Judá por sua corrupção. Ainda bem que a corrupção era só naquele tempo, não é? E exploração dos mais fracos, outra coisa que só fazia naquele tempo. Hoje, graças a Deus, parece que ninguém faz isso, não é? Corrupção e explorar os mais fracos. O Senhor exige justiça e equidade, mas os reis haviam negligenciado essa responsabilidade. Oprimia o povo, enriquecendo-se à custa dos necessitados. Uau, parece que a história não muda. A justiça social era um princípio fundamental da aliança e sua violação levou ao juízo divino. O texto enfatiza que o verdadeiro culto a Deus está ligado à prática da justiça e ao cuidado com os mais vulneráveis. Essa exortação ressoa até hoje. Deus espera que seu povo defenda os oprimidos e combata a corrupção. A igreja deve ser uma voz profética, denunciando as injustiças e promovendo os valores do reino de Deus. O problema é que muitas igrejas hoje também se tornaram políticas. A verdadeira espiritualidade se manifesta no compromisso com a justiça e reflete o caráter de Cristo ao mundo. Vamos ao terceiro e último ponto aqui do ponto 1, falando do destino dos reis infiéis. Jeremias 22, verso 29 e 30. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escreverei esse homem a ser privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum dos seus descendentes para se assentar no trono de Davi e reinar em Judá. Aqui fala-nos da rejeição de Jeconias, também conhecido como Conias, tirando o G, simboliza o juízo divino sobre a linhagem real de Judá. Deus declara que nenhum de seus descendentes prosperará no trono de Davi, interrompendo temporariamente a sucessão davídica. Esse decreto reforça a seriedade do pecado dos reis de Judá e a necessidade de um governante justo que pudesse aceitar no trono de Davi.
Esse governante justo é o Messias, é o Cristo, filho de Davi, porque governantes corruptos não permaneceram, pois Deus rejeita aqueles que governam com injustiça. Falemos da aliança davídica. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, prometia a Davi, Deus, um reino eterno, mas sua concretização dependia da fidelidade dos reis. Jeconias e seus predecessores falharam e a monarquia foi desfeita. No entanto, a promessa não foi anulada. O Novo Testamento nos revela que Jesus Cristo é o descendente de Davi e é o cumprimento definitivo da promessa divina, pois estabelecerá um reino eterno, baseado na justiça, na retidão, na supremacia divina e não no poder humano. Mateus 1:1 já nos declara, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi. Ele é o herdeiro do trono. Lucas 1, verso 32 e 33, quando Gabriel anuncia Maria, também menciona que Jesus será esse rei segundo a linhagem de Davi. Leiamos Lucas 1, 32 e 33. Olha só, é o anjo anunciando a Maria e falando dessa promessa do nascimento do Cristo, diz: e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha aí a promessa. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que promessa maravilhosa! Cristo é o verdadeiro filho de Davi, e seu reino não tem fim. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, voltando para o livro do profeta Jeremias, agora no capítulo 23, os falsos profetas. O capítulo 23, vai do verso 1 ao 40, o profeta Jeremias começa com uma dura denúncia contra os líderes espirituais e políticos de Judá, principalmente reis, pastores e falsos profetas. Começam assim, Jeremias 23:1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ele começa pelos pastores. Depois, no verso 9, ele vai falar dos falsos profetas. A denúncia, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. A expressão destruir e dispersar enfatiza o impacto negativo de uma liderança corrupta. Em vez de edificar, esses governantes causavam divisão e sofrimento, a opressão dos pobres, a corrupção no templo, a negligência dos princípios divinos eram práticas comuns. O povo desorientado seguia falsos ensinamentos, o que contribuiu para o cativeiro babilônico. O Senhor aqui promete intervir, assumindo Ele mesmo o cuidado do seu povo e restaurando o rebanho disperso. Verso 4, e levantarei sobre elas pastores que apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Portanto, o próprio Senhor levantará pastores que vão apacentar o seu rebanho. Essa promessa aponta para a fiel determinação divina de corrigir a corrupção, de garantir que seu povo seja liderado com retidão. Devemos entender que aqui nem sempre estamos falando de pastores eclesiásticos, pastores espirituais, mas estamos nos referindo a pastores líderes do povo. Isso também nos ensina
que os líderes espirituais têm grande responsabilidade diante de Deus e que ele julgará aqueles que abusam de sua autoridade. Deus sempre chama pastores fiéis para guiar, guardar seu povo segundo a sua palavra. Olhe agora a promessa do renovo, Jeremias 23, verso 5. E aqui é o renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é e reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Após denunciar os líderes corruptos, Jeremias profetiza uma restauração. Deus levantará um rei justo, chamado Renovo de Davi. Esse título messiânico revela a promessa de um governante que governaria com sabedoria e retidão, em contraste com os reis infiéis de Judá. O termo renovo simboliza um novo começo. O povo de Judá via seu reino em decadência, mas Deus aqui prometia um descendente legítimo, Davi, que restauraria a justiça. O renovo de Davi traria um reino baseado na justiça e na retidão, garantindo segurança ao povo. Jeremias 23, verso 6, ele diz: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. O Senhor será o nome com que nomearão: o Senhor, justiça nossa. O próprio Senhor, justiça nossa. Esse reino não se limitaria a Israel, mas também se estenderia às nações, cumprindo a aliança davídica em 2 Samuel 7, verso 16. Falemos da restauração do povo de Deus, que não seria apenas política, mas espiritual, pois traria reconciliação e salvação para todos que confiassem nele. Essa profecia se cumpre plenamente em Jesus Cristo, o Rei perfeito que governa não com opressão, mas com amor e verdade. Mesmo diante da corrupção e do caos, Deus já havia planejado um governo perfeito em Cristo. Vamos à condenação dos falsos profetas. Jeremias 23, 28. O profeta que teve um sonho, conte como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que o que tem a palha como trigo, diz o Senhor. Jeremias também denuncia os falsos profetas, que enganavam o povo com mensagens de paz e prosperidade sem arrependimento. Olha, parece os dias de hoje. Esses líderes espirituais não eram enviados por Deus, mas falavam aquilo que agradava aos seus ouvintes. Eles prometem segurança enquanto a destruição se aproximava, dando ao povo uma falsa esperança. O Senhor deixa claro que esses profetas não tinham sua palavra e faltavam apenas em seus próprios corações. Jeremias, tendo ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome e dizendo: sonhei, sonhei. Em vez de confrontar o pecado e chamar o povo ao arrependimento, eles promoviam uma religião superficial, baseada em promessas vazias. Como resultado, o povo continuava em sua rebeldia, acreditando que não enfrentaria o juízo divino. Deus alerta para os falsos profetas, que serão julgados. Jeremias 23, do verso 39 ao 40. Suas mentiras não apenas enganavam o povo, mas também desonravam o nome do Senhor. Líderes que manipulam as Escrituras para benefício próprio enfrentarão um juízo severo.
Essa advertência reforça a importância do comprometimento, compromisso com a verdade da palavra de Deus. Jeremias 23, 29 fala: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Vamos agora à última parte dessa lição, Jeremias capítulo 24, a visão dos 2 cestos de figos, que fala do futuro do povo, aqui é revelado. Capítulo 24 de Jeremias. Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figo postos diante do templo do Senhor. O capítulo 24 de Jeremias apresenta uma visão que ilustra o destino de 2 grupos de judeus: os exilados na Babilônia e os que permanecem em Judá. Deus usa a imagem de 2 cestos de figos, um com figos bons, outros com figos ruins, para demonstrar sua soberania e o propósito no julgamento de Judá. Aqui, a figueira é comparada também a Judá. Há 3 árvores que nós podemos encontrar na Bíblia que representa Israel. Um é a oliveira, Romanos capítulo 11, representa o Israel nacional. O outro é a figueira, representa o Israel escatológico. Aqui, os figos bons representavam a continuação do Israel escatológico. E os figos ruins seria destruído, juízo. E temos a videira. A videira, Jesus mesmo menciona em João 15, eu sou a videira verdadeira. A videira representa o Israel espiritual. Então, a oliveira, o Israel nacional, a figueira, o Israel escatológico, a videira, o Israel espiritual. Vamos então ao capítulo aqui, de número 24, falando desses 2 figos e 2 grupos de judeus, os que seriam exilados na Babilônia e os que permaneceriam. Falemos dos figos bons e os exilados fiéis. Jeremias 24, verso 5 diz: digo, porém, andai no Espírito, e assim diz o Senhor, o Deus Israel, com a esses bons figos assim conhecerei para o seu bem os exilados de Judá, para que esse lugar envie para a terra dos caldeus. Então, aqui, o figo, assim diz o Senhor, o Deus Israel, com esses bons figos conhecerei os de Judá levados cativos e enviei para a terra dos caldeus para o seu bem. Então, aqui eles deveriam, esses figos bons, serem levados para a Caldeia. Os figos bons representam os judeus que foram levados para o exílio na Babilônia. À primeira vista, o exílio parecia um castigo severo, mas na verdade fazia parte do plano divino para preservar um remanescente fiel. Deus promete cuidar desses exilados e, no tempo certo, trazê-los de volta à terra de Judá. Esse grupo inclui figuras como Daniel e Ezequiel, que permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo em terra estrangeira. Deus os viu como um povo que, apesar da distância, e da disciplina, poderiam ser restaurados. Essa promessa reforça que a correção divina tem um propósito: trazer arrependimento e renovação espiritual. Os exilados poderiam se sentir abandonados, mas na realidade estavam sob os olhos atentos do Senhor. Essa verdade também se aplica à nossa vida cristã. Deus pode permitir dificuldades para nos moldar e nos fortalecer. Quando aceitamos sua correção com humildade, ele nos restaura e nos usa para os seus propósitos.
A disciplina de Deus nem sempre é sinal de rejeição, mas de cuidado. Falemos dos figos ruins, os que ficaram na terra. Jeremias 24, verso 8. Mas como se rejeita os figos ruins, que de ruins são imprestáveis para se comer? Assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e o resto de Jerusalém, tanto os que restam nessa terra, como os que moram na terra do Egito. O segundo cesto, com figos ruins, representa os que permaneceram em Judá, incluindo o rei Zedequias e aqueles que fugiram para o Egito. Embora parecessem privilegiados por não terem sido levados dos cativos, Deus declara que seu destino seria trágico. Eles seriam alvo da espada, da fome e da peste, enfrentando a ira divina devido à sua contínua rebeldia. Esses judeus acreditavam que estavam seguros, pois ainda habitavam na terra prometida. No entanto, sua permanência em Judá não era sinal de bênção, mas sim de rejeição. Em vez de se arrepender, eles persistiram em sua idolatria. Eles, desobedecendo a Deus, rejeitando os profetas de Deus e confiando em suas alianças políticas. Jeremias 24, verso 6, mostra que Deus vê o além. Porei os olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a essa terra. Edificá-lo-eis e não os destruirei. Plantá-los-eis e não os arrancarei. Grande lição dessa visão dos 2 cestos de figos é que o lugar certo para estar é onde Deus quer, sempre alinhado com a vontade dele. O verdadeiro povo de Deus não é identificado pela sua localização geográfica ou seu status, mas pela disposição de conhecer, de obedecer e de confiar nos propósitos de Deus, mesmo quando não os compreendemos completamente. Muitos pensam que sua posição social, religiosa ou financeira é prova de favor divino, mas Deus julga pelo coração, olha além da aparência e julga com justiça. O exílio, embora doloroso, foi um meio de preservar um remanescente fiel, enquanto aqueles que permaneceram em Judá sofreram por sua contínua rebeldia. Ele disciplina os que ama e restaura aqueles que se submetem à sua vontade. Vamos à aplicação pessoal disso. Devemos estar vigilantes, buscando sempre a verdade nas Escrituras e rejeitando qualquer ensino que não esteja alinhado com a vontade de Deus, e principalmente aqueles que distorcem a mensagem do Evangelho da graça de Deus. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Vamos às perguntas. Temos 3 perguntas aqui, vamos responder. O que Jeremias apresentou ao povo diante do cerco babilônico? Bom, de acordo com a lição, nós vemos que Jeremias apresentou a chance do arrependimento, o caminho da vida pela obediência ou o caminho da morte pela desobediência e rebelião, não é? Vamos à segunda pergunta, que é importante para reforçar aquilo que aprendemos. Quem é o renovo de Davi prometido por Deus no capítulo de número 23? Quem é esse renovo, né? Quem será? Certamente é Jesus, esse renovo. Jesus Cristo, o Rei justo e sábio,
descendente de Davi. Essa é a promessa do renovo e Cristo é o verdadeiro filho de Davi. Muito bem, vamos à terceira pergunta. O que simboliza os 2 cestos de figo na visão de Jeremias? Aqui, os 2 cestos de figo, nós vamos ter os figos bons, não é? Que representa os exilados fiéis, e os figos ruins, que representa os rebeldes que ficaram em Judá. Com isso, concluímos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CADB. Semana que vem, nós vamos estudar os 70 anos de cativeiro e a carta de Jeremias aos exilados. Será o nosso estudo de número 6, onde iremos cobrir Jeremias 25 ao 29. Deus te abençoe, acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Nesse canal nós comentamos não apenas a revista CADB, mas também da CPAD, da Betel, a revista da Central Gospel e a revista também da Conimadeb. São 5 revistas de escola dominical toda semana, aonde no PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal, coloque sinal de joinha nos nossos vídeos, isso ajuda o YouTube a entender que o material que estamos pondo aqui é significativo. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.